Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu sou Helena Sanches e vim aqui hoje para dar algumas dicas para vocês, principalmente para quem é iniciante na costura e quer aprender um pouquinho e saber quais são os materiais básicos e necessários para começar na costura criativa. Então eu separei alguns materiais aqui à minha volta e vou mostrar para vocês as minhas dicas para vocês. E tô aqui com meu baldinho de tesouras. Por quê? Gente, é necessário ter tesouras específicas para cada necessidade sua. Por exemplo, uma tesoura específica para cortar tecido, uma tesoura específica para você cortar as mantas, outra para o plástico, uma tesoura específica para você cortar papéis ou qualquer outra necessidade, cartão. Para quem também utiliza a mesa de corte, também temos aqui o nosso cortador, uma tesourinha de apoio e não esquecendo a nossa tesourinha de acabamento, que essa daqui eu gosto muito dela, é super prática. Eu tenho várias, gente, olha, tenho esta, tenho esta, tenho esta, são todas as tesouras que eu utilizo. Mas eu gosto mais dessa azulzinha, porque ela é super prática e ajuda muito ali na hora da costura. E também para quem trabalha com plástico, tem aqui essa pecinha que é super interessante, gente. Ele tem aqui essas garrinhas e faz a marcação do plástico para você poder cortar. Então, é super legal ela também. É para vocês verem que há necessidade sim. Para que tudo isso, gente? Para que você tenha uma melhor durabilidade do seu material. Então, a tesoura para tecido é só para tecido. A tesoura para manta é só para manta. Tesoura para cortar papel, cartão, é só essa. Tesoura para plástico é só essa. Sua tesourinha de apoio para cortar linhas, alguma parte de tecido, tirar ali, fazer um refilado. Você tem todas as tesouras separadas e com uma durabilidade bem maior, então vale muito. Além disso, nós temos aqui a parte dos alfinetes. Gente, eu tenho aqui esses alfinetes, que são os alfinetes que tem essa cabecinha de ursinho, gente, tão fofinha. Eu gosto mais de utilizar esses alfinetes do que aqueles alfinetes de bolinha. Por quê? Qual é a diferença? A diferença desses tipos de alfinete é que ele tem a ponta super fininha e não marca. Ele tem essa pontinha aqui super fina e não marca quando você coloca o alfinete para prender. Mas quem não tem, gente, começa pelo básico, que for mais acessível para vocês. Aqui eu tenho vários prendedores. Por que eu tenho vários prendedores? Para utilizar esse tipo de prendedores quando você utiliza plástico, qualquer tipo de tecido sintético, para não marcar. E quando são camadas super grossas, olha como ele abre super bem, tá? Tenho esses outros aqui também. Esses aqui eu não utilizo em tecido plastificado, nem no plástico cristal, porque ele marca. Mas ele abre super bem e prende bem, e eu gosto dele para utilizar quando eu faço camadas muito grossas, tipo edredom, capa para ninho, então acaba sendo interessante. Esse daqui também abre muito bem, eu gosto dele, mas ele já não marca tanto, porque ele é de plástico. E tem esse daqui, que é super legal, esse daqui ele prende muito, muito bem, gente. São aqueles que a gente encontra até fácil em papelaria eles, tá? Porque ele prende super bem. E é muito prático você ter. Não precisa ter todos esses diferentes como eu tenho, tá, gente? Basta que você tenha mais conhecido esses prendedores ou que for mais fácil e mais acessível para você, tá? Também é super legal. A linha, gente, eu uso muito a minha linha 100% algodão, tá? Aqui não tá marcado, mas eu gosto de utilizar em cone. Por quê? Porque ele vem aqui em cone, gente, olha, tá marcando aqui 5.000 metros. Então,
É muito mais barato, muito mais em conta. E para tudo, gente, eu utilizo essa linha. Para tudo que eu faço, eu utilizo essa linha com tecido, tá? Até mesmo quando eu trabalho com material sintético, bagum, tecido plastificado, plástico cristal, eu utilizo. E mantenho, gente, sempre assim, ela coberta com plastiquinho, tá? Aí cada um utiliza a maneira que achar melhor. Por quê? Que é para proteger a linha, gente, do pó, para não ficar o pozinho acumulando aqui em cima, para a linha estar conservada, que aí você tem a durabilidade dela muito maior. Quem tá começando, gente, e quer comprar os carretéis de linha, também pode, para ter variedade. Eu, como já tenho basicamente um nicho específico, eu tenho algumas cores padrão e trabalho com o cone. Mas mesmo quem vai trabalhar com várias cores, o branco, por exemplo, é uma cor que se usa muito, muito. Praticamente para muita coisa, quase tudo, se utiliza o branco. Então, vale a pena e o custo é bem menor se você comprar assim em cone, ok? Agora, para fazer as marcações. Para fazer as marcações, gente, eu não tenho aqui agora, mas eu tenho o lápis. É um lápis giz, tá? Tenho esse lápis aqui também, que é o lápis 2B. Eu gosto muito dele. E tem as canetinhas fantasmas. Tenho também o giz mágico. O giz mágico e o lápis mágico, eles também são super legais pra gente utilizar. Mas essa canetinha aqui vale muito a pena. Eu tenho ela em várias cores, porque eu utilizo muito. E ela se apaga com o ferro. O lápis eu tenho branco, mas ele está perdido em algum lugar e o meu giz também. Por quê? Utilizo mais as canetas, então não tenho ele aqui para mostrar para vocês agora, tá? Uma outra pecinha que é super interessante é essa pecinha aqui, gente. Essa pecinha para você passar fita, passar um elástico, passar um cordão, ela é super prática. Ela tem aqui uma argolinha, você prende a peça aqui e segura. Por exemplo, você prende aqui o elástico, olha. Puxa essa argolinha para frente e ela prende, você consegue levar e passar a fita, o elástico, o cordão, o que você precisar, tá? Este tipo de elástico aqui, que é um elástico fininho, também ele é super prático ter um pouquinho sempre dele para alguma necessidade que você venha fazer, algum detalhe que precisa franzir, um elastiquinho ali, você tem sempre ele, tá? Essa pecinha aqui, ela é super útil. Essa pecinha aqui veio com a minha máquina, mas eu tenho outras aqui também, que é o descosturador. Essa daqui é para limpar a minha máquina, eu limpo sempre, gente. Todas as vezes que eu termino um trabalho, fecho o meu dia, eu limpo, principalmente a parte do transporte da máquina. Eu deixo sempre limpinho a parte da bobina da máquina também. Sempre tô limpando para tirar cotons, para tirar restinhos de manta. E sempre fica sujo no final do dia. E tem aqui essa pecinha que é o nosso descosturador. Ele tem essa pontinha mais fina e essa pontinha um pouquinho mais grossa para que você possa utilizar sem perfurar o tecido, tá? Seja o tecido, seja o plástico, auxilia muito, gente. É uma pecinha muito importante, tanto para marcar, para fazer aberturas de casa ou qualquer outro tipo de abertura que você precise, quanto para descosturar, ok? Vamos falar um pouquinho agora do zíper. Eu trabalho com dois tipos de zíper. Esse daqui é o zíper que você compra ele do tamanho já específico, ele já vem pronto. Mas eu trabalho mais com zíper de metro, porque facilita muito mais. Você corta o pedaço que você precisa e utiliza. Porque, por exemplo, se eu precisar de um pedacinho menor, eu vou perder todo o outro restante do zíper.
E o zíper de metro, como a linha de cone, ajuda você a economizar muito mais. E você tem o zíper número 3, o zíper número 5, você tem o zíper que você precisar. Aqui eu tenho também para mostrar para vocês um zíper, por exemplo, para bolsas, tá? Tenho ele aqui comprado já, ele feito, olha. Ele pronto, é um zíper pronto. Mas tenho aqui o mesmo zíper de metro, tá? Por quê? Porque facilita e é muito mais econômico para você. Então, você tem as duas opções. Ou você opta pelo zíper de metro. Agora, quem tá no começo, gente, não tem problema nenhum. Eu, quando comecei, me fartei de comprar esses zíperes. Tenho muitos zíperes desses ainda. Por quê? Porque você tá começando. Não precisa ser necessariamente o zíper de metro. Mas se você puder, tiver condições, vale a pena você comprar o zíper de metro. Porque acaba sendo bem mais econômico para você, ok? E nós temos aqui as alças, tá? Nós temos alças de algodão, alças sintéticas. Essas alças também, existem vários modelinhos de alças que vocês podem utilizar, tá? Dependendo da peça que você vai utilizar, você pode utilizar essas alças. São super práticas, fica super bonitinho, dependendo da peça que você vai confeccionar. Essa correntinha também fica super bonitinha para você colocar nas alças. E temos aqui as nossas alças de algodão, que também se utiliza ela assim, normal. Ela tem várias larguras, 2 centímetros, 3 centímetros. Você escolhe as cores também, de acordo com o que você precisa. E também você pode encapar as alças com tecido de acordo com a peça que você está fazendo. Tem várias cores e é interessante ter algumas cores. Por exemplo, eu sempre tenho branco e preto, eu utilizo muito em botões, linhas, nas alças. Por quê? São cores neutras e que você consegue fazer muitas coisas, principalmente o branco. Mas também tem alças assim, em várias cores. E você escolhe de acordo com o trabalho que você vai fazer e a necessidade. Eu tenho também aqui algumas peças que eu compro pronta, gente. Tanto posso fazer quanto compro pronta. Por exemplo, essas alcinhas aqui são feitas em corinho, olha, toda trançadinha, super bonitinha. É só colocar um mosquetão aqui e prendo na peça que eu queira. Eu posso utilizar também para fazer chaveiro. Fica super legal, tá? Além disso, também tem outras peças que é super interessante, vale a pena ter. Desculpa, gente. Como o alicate ou o balancim, tá? Quem quiser o balancim, é super legal ter o balancim. E um furador, além dele auxiliar quando você vai trabalhar com viés ou algum trabalho delicado para passar pelo transporte da máquina, ter assim um perfurador, ele ajuda muito. A princípio, para iniciante, gente, um alicate para colocar os botões é o suficiente para os botões de pressão. Os botões de pressão é interessante você ter algumas opções de botões. Eu tenho aqui algumas cores, botões com coraçãozinho. Olha que fofura esse, gente. Transparente. Eu compro assim, gente, de saquinhos, aos poucos, cores que eu utilizo muito. Por exemplo, branco, creme, preto. Eu tenho vários, tá? Agora, outras cores para ter variedade, eu vou comprando saquinhos assim, olha, de pouquinho e consigo ter variedade. E esses saquinhos aqui em Portugal, eu consigo pagar neles €1. €1 e às vezes até menos. Que inclusive, cada pecinha dessas, coloquem em caixinhas, como eu tenho colocado aqui, porque ajuda muito. Eu vou colocando as etiquetinhas com o preço das peças. Por quê? Quando eu vou preparar uma peça nova e fazer a minha precificação da peça, eu sei exatamente o valor que eu paguei no material. Até mesmo para quando eu for comprar material de novo,
eu saber qual foi o valor que eu paguei antes e quanto é que o material tá custando na altura que eu vou comprar, tá? Então, tá aí uma outra dica. Essa é uma pecinha, um material que vocês podem comprar até vários deles, porque são cores e cores que você vai utilizar bastante. Tanto as linhas quanto os botões, ficou um de fora. É interessante que você compre mais de um. Temos aqui o nosso alicate, o perfurador. E tenho aqui também agora algumas ferragens que eu vou mostrar pra vocês, que é super interessante. Eu gosto de guardar tudo aqui. Esse daqui parece um armáriozinho, gente. Eu gosto de guardar tudo separadinho. Aqui eu tenho os meus fechos, tá? Tenho aqui todos os fechos, onde eu vou colocando de acordo com o tamanho do zíper. Para o zíper número 5, os fechos para o zíper número 3. E tenho várias cores de acordo com a necessidade e as cores que eu mais utilizo. Como eu trabalho muito com nicho de maternidade, tenho aqui as cores que eu mais utilizo. Tem algumas peças também que é super interessante ter, que são mosquetões de tamanhos diferentes, prateado ou dourado, tá? Também utilizo, mas não é uma prioridade, as plaquinhas. Você pode, quando você já tiver sua marca e tudo, você pode ter as plaquinhas. Também faço os conjuntos, olha, já deixo até preparado aqui os conjuntos com o mosquetão, o regulador e o quadro para preparar uma bolsa. Então, eu deixo ele já o conjunto feito. Olha, aqui para preparar uma bolsa eu tenho os 2 mosquetões. Então, aqui os 2 mosquetões, o quadro e o regulador. Então, tudo isso é interessante, desde mosquetões pequenininhos. Você não precisa ter muita quantidade, gente. Tendo aí umas 4, 5 peças de cada, para quem tá começando, é o suficiente, ok? Os botões de imã, tá? Os botões de imã também é super interessante, deixa eu pegar. Eu tenho aqui tamanho pequeno e o tamanho grande. Porque dependendo da peça que eu vou fazer, se é uma carteira, eu tenho o tamanho grande. Se eu vou fazer uma necessaire, uma bolsinha, um porta-moedas, eu tenho o tamanho pequeno. Então, eu tenho o tamanho grande e o tamanho pequeno. A parte de ferragens também é bem interessante você ter algumas peças. Também compro tudo, gente, assim, de saquinhos. Assim eu consigo ter variedade. Conforme eu tô fazendo uma coleção e tô utilizando mais ou menos aquela peça, eu vou lá e compro mais. Essas pecinhas aqui também para as bolsas, que são jacaré, você coloca nas bolsas, também é super interessante. Tem aqui o formatinho de coração e tenho a pecinha tradicional normal. São peças opcionais, mas para quem tá começando, é interessante conhecer e ter umas pecinhas dessas a mais. Também temos aqui, eu tenho aqui vários quadros de tamanhos diferentes, regulador, a meia-lua, que utilizo muito para bolsas, necessários, carteiras, a meia-lua pequenininha, olha como ela é pequenininha essa, em vista da maior que eu tenho aqui, olha a diferença de tamanho. Você pode ter uns 2, 3 tamanhos, tem a pequena, a média e a grande, é o suficiente. Você pode ter 3 tamanhos diferentes. Aqui agora nós vamos falar sobre... Existem várias gramaturas do TNT. Muita gente compra por gramatura ou compra por... se é mais grosso ou se é mais fino, depende de onde você compra. Por exemplo, esse daqui, você vê que ele é mais transparentezinho. Esse daqui, ele é mais grosso. Então, o TNT serve tanto para você utilizar como forro, por exemplo, almofada de amamentação, utiliza como forro, para almofadas e outras peças. O TNT com uma gramatura um pouquinho maior, ele é muito interessante para ajudar a estruturar peça, preparar saquinhos para você entregar
as suas peças dentro de um saquinho, tudo bonitinho. Temos aqui o feltro, que também tem o feltro mais molinho, mais maleável. Também ajuda muito para estruturar a peça, depende muito do tipo de peça que você vai utilizar. E tem o feltro mais prensado, mais grossinho, mais durinho, que também é muito interessante para você estruturar bolsas, carteiras. Eu tenho aqui algumas mantas que tem cola, que nós chamamos de R1. R1 porque a manta tem cola de um lado, R2 a manta tem cola do outro lado. E R0 que não tem cola. Então, eu tenho aqui essa manta, ela é como se fosse uma manta prensada, e ela tem aqui umas bolinhas do outro lado, que é a colinha. Quando você põe o tecido aqui em cima e passa, ela adere ao tecido. Essa daqui também, mas ela é um pouquinho mais fininha, gente, olha, ela é mais molinha, mas ela também tem essa parte que brilha aqui atrás, que é a cola. Você põe o tecido, passa e ela fica fixa. Essa daqui é a que eu mais utilizo, que ela dá uma estruturação bem legal na peça, tá? Para bolsas, necessários, peça que você queira que ela fique bem estruturada, essa manta aqui é espetacular. Também ela tem cola de um lado ou pode ter cola do outro lado. De um lado R1, cola dos dois lados R2, ok? E eu tenho aqui essas outras mantas. Essa manta aqui super molinha, ela é bem fininha, olha, não tem uma espessura muito grande. É a manta acrílica, então nós temos a manta acrílica a mais fininha. Ela é super maleável, depende muito do material e a peça que você vai fazer. Temos essa outra manta que, olha, tem uma diferença de espessura entre uma e outra. Ela já é um pouquinho mais... não é tão maleável como essa. E é um pouquinho mais formatada, mais compactada. Então, para você fazer peças que precisam de ter uma estrutura fofinha, essa daqui é bem interessante, tá? Agora, tem essa outra aqui, que ela é bem mais grossa. Olha a diferença entre as três. Tá? Essa é mais fina, essa é mais densa e um pouquinho mais grossa. E essa ela é bem mais grossinha, tem cerca de 1 centímetro aqui, tá, gente? Ela, por exemplo, é uma manta que eu utilizo para fazer edredons, para fazer a forra do ovo, porque é uma manta mais fofinha. E essas mantas são mantas que você pode utilizar, por exemplo, para fazer um quilt, para fazer uma telacê. Como é que você vai fazer que essa manta fique um pouquinho mais firme e aderida ao tecido para você conseguir fazer um quilt, uma telacê? Você pode desde alfinetar tudo bonitinho, mas também nós temos a cola, tá? Nós temos a cola spray, que ela é muito prática. É só você espirrar a cola, colocar o tecido e passando a mão assim, o tecido fica todo esticadinho. E a cola spray, a vantagem dela é que é uma cola que não é como essas aqui da manta, que ela fica aqui fixa, estruturando bem. Ela é simplesmente para você aderir o tecido, conseguir fazer seu batalhacê, fazer seu trabalho e depois ela desaparece. E nós temos aqui o nosso nylon acoplado, porque ele desse lado aqui, tá vendo esse brilho? É um nylon, gente, ele é todo prensado, coladinho aqui numa espuma, olha aqui, ó, tá vendo? Eu utilizo ele muito em bolsas, para fazer bolsa maternidade, aquelas bolsas que você quer que fique bem estruturada, também em conjunto com o TNT mais grosso, porque faz com que a peça fique bem estruturada e não fique pesada, tá? A peça vai ficar super estruturada, perfeita, sem aquele peso. É um material que é interessante ter desde o início para você ir fazendo as suas peças. Tem aqui também alguns botões que sempre é interessante utilizar. Tem esses botõezinhos aqui, gente, que são uma gracinha. São botões para você colocar nome, até fazer o bordadinho, fazer uma graça
nas peças da sua cliente. E vários outros tipos de botões, se for necessário você para utilizar, como por exemplo, esses de joaninha, olha que super fofinhas, essas joaninhas, que são os botõezinhos que eu utilizo em algumas peças para maternidade. E eu vou sempre adquirindo uns botõezinhos, algumas coisas diferentes para utilizar. Mas como eu disse, gente, sempre colocando as etiquetinhas com o preço das peças, para que depois você vá fazer a precificação da sua peça de uma maneira assim bem certa, bem exata, para que você não tenha nenhuma perda e tenha seu lucro perfeito. Bom, pessoal, por hoje nós vamos ficar por aqui. Já apresentei já algumas peças que eu acho que é interessante, é primordial para quem tá começando. E, gente, ai, Helena, mas eu vou gastar muito. Não vai, gente. Por quê? Você vai fazer um pequeno investimento no começo, tá? Uma peça, se você comprar meio metro de tecido, 3 partes de meio metro de tecido, você consegue fazer ali 3, 4, 5 peças. O preço que você vai vender essas peças, vocês já pagam tudo isso que eu mostrei para vocês. Vocês conseguem um retorno de todo esse dinheiro investido. É claro que você vai comprar 2, 3 tesouras somente. Ao invés de comprar 10 metros de alça, vai comprar 2 ou 3 metros. O zíper de metro, compra 3 metros de uma cor, 3 metros de outra. 4, 5, 10 cursores de uma cor ou de outra, de acordo com o zíper que você vai utilizar. Começa comprando linha branca, linhas em tom creme, em tons assim mais bebê, que combina com tudo e fica bem discreto, desaparecido ali na sua peça. Os botões de pressão, os botões tic-tac, os botões Rita, como muita gente conhece. O branco e o preto são duas cores que você pode utilizar em muitas peças. Os alfinetes, normalmente aqui, pelo menos em Portugal, tem lojas de chinês aqui em muitos lugares que você consegue comprar até o kit. Vem alguns botões, vem bobinas para máquina, vem alfinete, vem algumas cores de linha, conezinhos pequenos de linha. E são kits que você consegue comprar super baratinho também. Para quem tá começando, gente, não precisa comprar 3, 4, 5, 10 cores de linha em cone diferente, tá? Por exemplo, o branco e o preto, compra um cone. As outras cores, compra carretéis pequenos, compra esses kits que você encontra por aí para vocês começarem, ok? Meninas, espero ter ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Numa próxima aula, nós vamos falar mais sobre a parte de sintéticos, tecidos impermeáveis, material a ser utilizado com napa, bagum, o teflon, enfim, outros tecidos, outro tipo de material que não seja o tecido de algodão, ok? Então, um beijinho grande para vocês e espero vocês na próxima aula.